Olá a todos, eu sou o professor Samuel Marques, de Direito Constitucional e Direitos Humanos, e estamos iniciando agora mais uma Operação Farda Azul Marinho aqui no nosso canal. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Para vocês que já estão nos acompanhando, é sempre um prazer ter sua presença por aqui. Já peço de antemão que você deixe seu like, clica no botão inscrever-se caso ainda não seja inscrito no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que possamos manter essa Operação Farda Azul Marinho em pleno funcionamento aqui no nosso canal, tá bom? É só o que eu lhe peço. Toda quarta-feira estarei aqui disponível para vocês com questões de direito constitucional e de direitos humanos, tratando sobre conteúdos que são cobrados pelas guardas municipais Brasil afora. Aqui, como você já deve saber, o intuito desta Operação Farda Azul Marinho não é tratar sobre um conteúdo específico de uma guarda municipal em específico, mas sim dessas guardas municipais que têm saído Brasil afora. Por isso a gente vai focar em assuntos do direito constitucional, sobre princípios fundamentais, sobre os direitos fundamentais, organização do Estado, administração pública, segurança pública, assuntos que são frequentemente cobrados nessas provas, tá bom? Então, sem perder tempo, vamos aqui para o nosso material, vamos aqui analisar as nossas questões a serem resolvidas por nós neste vídeo, tá bom? Então, vem aqui comigo, por favor. Então, pessoal, vamos lá para a nossa primeira questão sobre o artigo 5º da Constituição Federal. Olha lá, ó. Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção correta. Está pedindo para assinalar a opção que for correta. Olha a primeira afirmativa. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Bom, de antemão isso aqui está correto, tá, pessoal? Para quem não sabe, esse inciso 1, essa nossa primeira afirmativa, ela está prevista no artigo 5º, inciso 51 da nossa Constituição Federal. Na verdade, inciso 52, aquele que trata sobre o chamado asilo político na nossa Constituição Federal. Para quem não sabe, o asilo político é determinação prevista no texto da Constituição de exceção à regra de que o estrangeiro sempre será extraditado. Sempre que a gente fala de extradição no texto da nossa Constituição, a gente está diante daquele movimento internacional que leva o indivíduo de um país para outro país, sendo que tem por motivo essa extradição um crime. E o que é que acontece, pessoal? Em regra, o estrangeiro será extraditado. Brasileiro nato jamais será extraditado, como você deve saber, está lá no inciso 51. E o brasileiro naturalizado, de forma excepcional, poderá ser extraditado, de forma excepcional em apenas duas situações: em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou do comprovado envolvimento em tráfico de entorpecentes e drogas afins, tráfico de drogas. Neste último caso, somente não importa o momento, pode ser tanto antes como depois. Simplesmente cometeu o crime de tráfico de drogas, é possível a extradição do brasileiro naturalizado, tanto se este for cometido antes como depois da naturalização, tá bom? Mas beleza, o estrangeiro é o foco aqui. Você sabe que o estrangeiro, em regra, deve ser extraditado, mas existe uma exceção a ele, a essa regra. Essa exceção está aqui prevista nessa nossa primeira afirmativa, o famoso asilo político, em que não será concedida a extradição de estrangeiro por motivos de crime político ou de opinião. Ah, professor, e o que é um crime político ou de opinião? Bom, engana-se aquele que pensa que crime político ou de opinião é um crime previsto no Código Penal, tá? Ou na legislação penal extravagante. Não é, pessoal. Crime político ou de opinião é todo ato contrário a um governo local, tá? Que gera uma perseguição injustificada. Então vamos supor que um indivíduo seja um manifestante contra o governo de seu país. Pelo fato de ele se manifestar contra os governantes de seu país, ele é perseguido pelo Estado. Se ele foge para o Brasil e aqui o seu país de origem pede a extradição dele, o Brasil vai entender que ele, na verdade, não é um criminoso comum, mas sim um criminoso político. Por quê? Porque ele é um refugiado político. Ele praticou um ato contrário ao governo local, que não é considerado crime no Brasil, e, portanto, o Brasil deveria conceder o asilo político. É o que afirma o inciso 52 do artigo 5º, tá bom? Portanto, essa primeira afirmativa está correta. Olha a segunda afirmativa. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Bom, pessoal, aqui estamos falando do dispositivo mais cobrado em prova de direito constitucional, que é o que determina o artigo 5º, inciso 11 da Constituição, a famosa inviolabilidade domiciliar. Devemos saber que a regra é que a casa é asilo inviolável. Por que eu digo regra? Porque a nossa Constituição traz um salvo, né? E todo salvo compreende a exceção. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Beleza? Esta é a regra.
Só que aí vem a Constituição e fala de salvo, de um salvo. Salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Perfeito, está correto aí o artigo 5º, inciso 11. E aqui eu quero determinar com vocês, pessoal, um ponto muito importante, tá? A determinação judicial, ela tem que ser durante o dia, e esse é um ponto importante para nós. Mas em caso de flagrante delito, em caso de desastre, em caso de prestação de socorro, obviamente, como não dá para prevermos essas condições, essas situações, pode ser a qualquer momento. Somente no caso de determinação judicial é que deve ser durante o dia, correta a nossa segunda afirmativa, de acordo com o artigo 5º, inciso 11. Então, ó, corretíssima. E olha a terceira afirmativa. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Bom, correto também. Essa disposição, pessoal, é inclusive aquela que o Supremo Tribunal Federal trata sobre o chamado de princípio da presunção de não culpabilidade. Aquela ideia de que até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória não é possível identificar o indivíduo como culpado, tá bom? É o princípio da presunção de não culpabilidade. Geralmente, as pessoas costumam tratar como um termo presunção de inocência. Só que o Supremo Tribunal Federal, ele meio que superou essa noção de presunção de inocência. E ele disse que o termo mais adequado seria o princípio da presunção de não culpabilidade, em que o indivíduo só pode ser declarado culpado a partir do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Mas aí quando a gente fala em inocência é muito forte, não é? Porque a gente sabe, pessoal, que o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso sobre a decisão judicial. Tudo bem? Para alcançar o trânsito em julgado, passou-se ali por várias decisões judiciais em processos criminais. Dizer que o indivíduo é inocente até o fim é um pouco drástico, né? Então, para o Supremo Tribunal Federal, a nomenclatura correta aí seria não culpabilidade, tá bom? Esse é o termo utilizado hoje em dia nas provas de concurso público. Então, vale a pena essa análise com vocês. Mas aí a gente visualiza que a terceira afirmativa também está correta. Então, temos a primeira, a segunda e a terceira correta. Qual é o item que a gente deve marcar, pessoal? No caso aqui, o item B de bola. Todas as afirmativas estão corretas, é assim que determina lá o nosso gabarito para a nossa primeira questão. Beleza? Quanto a essa questão, eu passo com vocês sem perder tempo para a nossa segunda questão. Olha lá, ó. De acordo com a Constituição Federal, observada a legislação eleitoral, são condições de elegibilidade para o cargo de deputado estadual, entre outras. Pessoal, condições de elegibilidade são disposições presentes no parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição. Bom, para quem não sabe, condições de elegibilidade são condições necessárias para você ser eleito, para você ser votado. O termo elegibilidade vem da possibilidade de ser eleito. E essas condições de elegibilidade, elas estão presentes lá e devem ser preenchidas de forma cumulativa, tá bom? E aí eu quero lembrar com vocês sobre elas. Então, ó, condições de elegibilidade estão previstas no artigo 14, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. São condições necessárias para você ser eleito. Então, condições de elegibilidade. Eu quero lembrar sobre todas elas com vocês, pois são pontos importantes e sempre frequentes em prova. Condições de elegibilidade previstas no artigo 14, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. Bom, pessoal, são condições de elegibilidade lá no forma da nossa Constituição Federal. Primeira delas é ter a nacionalidade brasileira. Então, o indivíduo que ele não tem a nacionalidade brasileira, por óbvio, ele não pode concorrer a um cargo político eletivo. É essa a condição que a gente deve entender. Mas aí um ponto que eu queria citar aqui com vocês, pessoal, é o seguinte. Nacionalidade brasileira, mas do brasileiro nato ou naturalizado? Bom, raciocínio importante para nós. Em regra, nós devemos tratar os brasileiros natos de maneira idêntica ao brasileiro naturalizado. A regra é essa. Não haverá distinções entre brasileiros natos e naturalizados na forma da lei, pessoal, salvo nos casos previstos na nossa Constituição. Então, olha, somente se diferencia brasileiro nato de brasileiro naturalizado nas hipóteses previstas na Constituição. Como no caso, está falando do cargo de deputado estadual, e o cargo de deputado estadual não é privativo de brasileiro nato, entenderemos que essa nacionalidade brasileira é tanto a nacionalidade brasileira originária, que é a do nato, como a derivada, que é a do naturalizado, tá bom? Então esse raciocínio é importante.
Mas se fosse para o cargo de presidente ou de vice-presidente da República, aí a história era outra. Porque lá nos direitos de nacionalidade indica-se que esses cargos são cargos privativos de brasileiros natos. Mas aqui não é a nossa situação, tá bom? Beleza, nacionalidade brasileira, primeiro ponto. Segundo ponto, o pleno exercício dos direitos políticos. Pleno exercício dos direitos políticos. Professor, o que é que significa o pleno exercício dos direitos políticos? É simples, pessoal, é até redundante aqui para nós. Entende-se que pleno exercício dos direitos políticos consiste nos direitos de votar e de ser votado. Quando você preenche esses dois direitos, você já está no pleno exercício dos direitos políticos, tranquilo? Aí vem lá o inciso 3. O inciso 3 fala sobre o alistamento eleitoral. Para quem não sabe o que é o alistamento eleitoral, trata-se daquela condição simples de registro na Justiça Eleitoral, que advém, pessoal, daquele documento importante que você tem, chamado de título de eleitor. É o mesmo alistamento eleitoral, tá? Sem problema algum. Inciso 4 fala do domicílio eleitoral na circunscrição. E esse é importante para nós. Colocar aqui, ó, domicílio eleitoral na circunscrição. É importante porque normalmente em prova eles tentam lhe confundir. E eu queria que vocês tomassem cuidado com a compreensão sobre domicílio eleitoral. Eu posso dizer que domicílio eleitoral é a mesma coisa que domicílio residencial? Posso? De jeito nenhum. Toma cuidado. Domicílio eleitoral não é o local onde você mora. Este seria o domicílio residencial. Domicílio eleitoral é o local onde você vota. É o que você deve entender para cá. Domicílio eleitoral é o local onde você vota. É o que nós vamos visualizar, pessoal. Então, olha, domicílio eleitoral na circunscrição. Saiba que domicílio eleitoral é o local onde vota. Então, você deve exercer o local que vota na mesma localidade da circunscrição. E aí, professor, o que é circunscrição? Eu digo para você, circunscrição, pessoal, é o local do cargo pretendido. E olha como esse raciocínio é importante, tá? Está dizendo a Constituição Federal que o domicílio eleitoral tem que ser na circunscrição. Ou seja, o local onde você vota deve ser no local do cargo pretendido. Simplesmente para a gente entender de forma prática. Se eu quero me candidatar ao cargo de município, de prefeito do município X, eu tenho que votar no município X. É assim que funciona. Ah, mas eu quero me candidatar ao cargo de governador do estado Y. Eu tenho que votar no estado Y. Repare que o domicílio eleitoral ele vai alterando de acordo com a circunscrição. Circunscrição de um município é a área dentro daquele município. Então, por exemplo, eu quero ser candidato ao cargo de prefeito do município de Fortaleza. Só que eu voto, pessoal, em uma outra cidade, que é a cidade de Mossoró, que fica lá no Rio Grande do Norte. Bom, eu posso me candidatar ao cargo de prefeito do município de Fortaleza? Não. Por quê? Porque meu domicílio eleitoral não está na circunscrição. Beleza? Sem problema algum. Para que eu possa me candidatar ao cargo de prefeito do município de Fortaleza, eu tenho que votar em Fortaleza. Beleza? Só que aí eu quero me candidatar agora ao cargo de governador do estado do Ceará. Qual é a circunscrição deste cargo, pessoal? É só o município de Fortaleza, que é a capital? Não. Agora a história mudou. A circunscrição do cargo de governador seria todo o estado do Ceará. Então eu poderia votar em qualquer localidade dentro do estado do Ceará. Mas se eu voto no município de Natal, capital do Rio Grande do Norte, eu posso me candidatar a governador do estado do Ceará? Posso não. Por quê? Porque simplesmente está fora da circunscrição. A lógica é essa. Eu quero me candidatar ao cargo de presidente da República. Qual é a circunscrição? Aí é mais fácil, né, pessoal? Circunscrição do cargo de presidente da República é todo o território nacional. Quer dizer, então, que você pode votar em qualquer local do nosso país. Essa é uma condição de elegibilidade interessante, beleza? Além do domicílio eleitoral na circunscrição, nós também temos a filiação partidária, filiação partidária e, por último, muito importante, nós temos as idades mínimas. Muito importante por quê? Porque sempre é um dos pontos mais cobrados em prova quanto às condições de elegibilidade, tá, pessoal? A gente vai encontrar 4 idades mínimas. Quais são elas? As idades mínimas de 35 anos, colocar aqui para vocês, 35 anos, de 30 anos, e a idade mínima também de 21 anos, e por último, a idade mínima de 18 anos, colocar aqui todas para vocês, e de 18 anos. São as idades mínimas para concorrer a cargos políticos eletivos.
Mas é o seguinte, pessoal, devemos lembrar quais são os respectivos cargos para cada idade mínima. Quando eu falo da idade mínima de 35 anos, os cargos que nós encontramos são quais? O de presidente da República e de vice-presidente da República, presidente e vice-presidente, e também do cargo de senador. A idade mínima exigida ali é de 35 anos, conforme diz o texto da nossa Constituição. 30 anos seria para o cargo de governador e de vice-governador, conforme diz o texto da Constituição. 21 anos, olha, cargos de prefeito e vice-prefeito, colocar aqui para vocês. Além disso, o texto da Constituição Federal fala do cargo de deputado federal, estadual e distrital, ou seja, deputado de forma geral, tá bom? Qualquer deputado, a idade mínima é de 21 anos, deputados. E, por último, o cargo de juiz de paz. Para quem não sabe o que é o juiz de paz, é simplesmente aquele que celebra, pessoal, o casamento civil nos cartórios, tá bom? Esse é o juiz de paz, que para quem também não sabe, é um cargo político eletivo, mas ele não é eleito por nós, pessoas do povo. Hoje, por questões de organização judiciária, os códigos de organização judiciária determinam que quem elege o juiz de paz são os desembargadores do Tribunal de Justiça do respectivo estado, tá bom? Mas é uma condição aí anômala que está presente na Constituição. Juiz de paz, 21 anos a idade mínima para ele. E temos por último o cargo de vereador para a idade mínima de 18 anos. É assim que a gente visualiza. Bom, aqui nesta lousa para você temos todas as condições de elegibilidade que a nossa Constituição Federal indica. Diante dessas condições de elegibilidade, eu quero analisar agora com vocês para a nossa segunda questão, que falou do cargo de deputado estadual. Olha lá o item A, pessoal. Filiação partidária é exigido? Sim, é exigido. Idade mínima de 21 anos? Correto, né? Ó, deputado federal, idade mínima de 21 anos. Beleza, deputado estadual, 21 anos. Qualquer deputado, para falar a verdade. Domicílio eleitoral na circunscrição? Correto, é condição. Não sendo obrigatório o alistamento eleitoral. Aí foi demais, né? Tornou errado o item A. Item B, nacionalidade brasileira? Correto. Filiação partidária? Correta. Idade mínima de 21 anos? Beleza, correto. Não havendo previsão de idade máxima. Perfeito, pessoal. E aí vem um ponto interessante, tá? Não existe determinação de idade máxima para cargos políticos eletivos. O que nós temos é uma idade mínima. E aqui eu queria que você não confundisse, por favor, a idade máxima hoje para ocupar um cargo político, um cargo público efetivo, para a idade de concorrer a um cargo político eletivo. Não confunda, por favor. Nós sabemos que hoje, por considerações constitucionais, o indivíduo ele tem o que nós chamamos de idade de aposentadoria compulsória, aplicável aos servidores públicos efetivos, né, aos agentes públicos efetivos. Essa idade que pode ser de 70 ou de 75 anos, que é a idade máxima para estar ali no serviço público de forma efetiva. Mas, cara, para cargos políticos eletivos, não existe determinação de idade máxima, só existe idade mínima. O item B de bola está correto aqui para a nossa questão. Pode marcar o item B de bola como nosso gabarito. Olha o item C. A nacionalidade brasileira, beleza. A idade mínima de 21 anos, correto. O alistamento eleitoral, não sendo obrigatória a filiação partidária, falso. Item D. O nascimento no Brasil. Pessoal, pelo amor de Deus, você sabe, estuda direito de nacionalidade. Nascer no Brasil é a mesma coisa que ser brasileiro nato? É a mesma coisa que ser brasileiro? Não é. Você sabe que existe condição de um indivíduo nascer no Brasil e ser estrangeiro, quando ele for filho de pais estrangeiros e esses pais estiverem a serviço de seu país. Portanto, não vamos confundir, por favor. Falso aí esse item D de dado. Nem precisa ir à frente. Nascimento no Brasil está errado. Assim como o item E, ó. Nascimento no Brasil está errado. Item B de bola, gabarito da nossa questão. Aqui estão as condições de elegibilidade. Ah, professor, essas idades mínimas são difíceis de ser lembradas. Tem bizu? Tem, tá, pessoal? Até puxar aqui para vocês, ó. Não sei se vocês já ouviram falar do bizu das idades mínimas, que é o famoso bizu do número de telefone. Como assim bizu do número de telefone? As pessoas costumam associar as 4 idades mínimas como se o número de telefone fosse. Simplesmente com a seguinte número de telefone, 35, 30, 21, 18. Então, pessoal, esse é o número de telefone que reflete as 4 idades mínimas aí. Eu sei que algumas pessoas têm uma facilidade bem grande de decorar números telefônicos, então decora dessa maneira, 35, 30, 21, 18. Muitas vezes, sabendo das idades mínimas, tá? Sem saber dos respectivos cargos,
a gente já consegue identificar o erro da questão. Se afirmar lá que a idade mínima para o cargo de governador é de 28 anos. Existe essa idade mínima? Não. 35, 30, 21, 18. Somente de 35 anos, 30 anos, 21 anos e 18 anos. Não tem a de 28, portanto está errado já a questão. Analisando dessa maneira já ajuda, tá, pessoal? Então esse bizu é interessante para você. Deixei anotado o famoso bizu do número de telefone. Aqui estão as condições de elegibilidade. Eu passo com vocês agora para a nossa terceira questão. Olha lá, ó. A Câmara dos Vereadores do município Alfa aprovou diploma normativo que regeria o município por 2/3 de seus membros após 2 turnos de votação com interstício mínimo de 10 dias entre cada uma delas. O referido diploma normativo na sistemática constitucional é... Pessoal, olha que interessante, tá? Aqui estamos falando da matéria organização do Estado. E quando a gente fala de organização do Estado, devemos lembrar que uma palavra que é enfática para essa matéria é o termo autonomia. Cada ente da federação, que são aqueles 4, União, Estados, Distrito Federal e municípios, são dotados de autonomia. E essa autonomia, ela se subdivide em quê? Subdivide-se, pessoal, em capacidade de autogoverno, auto-administração, autolegislação e auto-organização. Aqui eu estou falando da norma que vai organizar o município. Isso aqui está diante, pessoal, já que eu estou falando de um diploma normativo, está diante da capacidade de auto-organização do município, tá bom? Auto-organização. Só que eu quero falar aqui com vocês de forma mais abstrata, de forma mais genérica, para a gente ter um raciocínio máximo sobre esta questão. É o seguinte, pessoal, a capacidade de auto-organização, ela se divide, tá? Ela é exercida por todos os 4 entes federativos. Eu vou colocar e indicar todos eles aqui para vocês. Nós temos 4 entes federativos, que são a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Esses são os 4 entes federativos. Eu sei que a nossa questão está pedindo aqui sobre os municípios, tá? Mas aqui a ideia não é responder só a questão, é extrair o máximo de conhecimento dela, é o que a gente faz aqui. Não é quantidade, mas sim qualidade, tá bom? Se você vai buscar a quantidade de questões aqui na Operação Farda Azul Marinho, você está no lugar errado. Porque aqui o que eu quero mesmo é extrair o máximo de conhecimento de cada questão para você. Inclusive, até reiterando aqui o pedido, tá? Você que está nos assistindo, ainda não deixou seu like, deixa aí seu like, para a gente promover mais ainda esses projetos gratuitos aqui no meu canal. É gratuito, pessoal. A única remuneração que eu peço de você é a sua curtida. Clique em inscrever-se, ativa o sininho das notificações, deixa aí seu comentário, o que é que você achou da nossa aula, diz aí o que é que você queria aqui gratuitamente no nosso canal, diz aí o que é que você tem a propor para nossos projetos aqui no nosso canal, tá bom? Deixa aí seu comentário, seu like, clique em inscrever-se, ativa o sininho das notificações. Toda quarta-feira estamos aqui, gratuito, né, disponibilizando para vocês essa aula da Operação Farda Azul Marinho. Mas beleza, voltando para cá, estou falando aqui sobre a capacidade de auto-organização exercida por esses entes federativos. Quando a gente fala da União, pessoal, a norma que rege a União é a chamada Constituição Federal. Vocês todos conhecem, vocês estudam, inclusive é o nosso objeto aqui de estudo, né? É a Constituição Federal. Já nos estados, nós não temos uma Constituição Federal, obviamente, nós temos as chamadas Constituições estaduais. Os estados têm as chamadas Constituições estaduais. Cada estado tem a sua própria Constituição. E quando eu falar do Distrito Federal e dos municípios, eles não têm Constituição distrital e Constituições municipais, tá? Não existe o termo Constituição municipal. O que eles têm, pessoal, é um negocinho chamado por lei orgânica, tá bom? Eles têm o que chamamos por leis orgânicas. São leis que, como o nome está dizendo, organizam esses entes federativos que são o DF, né, Distrito Federal, e os municípios. Então, olha, o item A, Constituição Municipal, isso não existe, pessoal, isso está falso. Lei Orgânica Municipal, aí sim, estamos conversando. O item B de bola é nosso gabarito. Lei Complementar Municipal, nada a ver. Lei Ordinária Municipal, nada a ver. Estatuto Municipal também nada a ver. Tudo errado. Item B de bola é o gabarito da nossa terceira questão. O que nós temos nos municípios e no Distrito Federal é uma lei orgânica para cada um, tá bom? Lei orgânica é o que nós encontramos como norma organizatória. E interessante, pessoal, já que estou aqui para trazer o máximo de conhecimento para você, é visualizar que a lei orgânica do Distrito Federal e a lei orgânica dos municípios,
Para elas serem aprovadas, existe um procedimento próprio. Inclusive, o comando dessa questão aqui nos trouxe esse procedimento, mas esse procedimento normalmente é cobrado em prova. Eu quero trazer para vocês também, tá? Aproveitando o ensejo, eu quero falar aqui com vocês sobre as leis orgânicas. Quando eu falo sobre leis orgânicas, eu estou me referindo às normas organizatórias, tanto dos municípios como do Distrito Federal, tá bom? Dos municípios e do DF. Onde é que você encontra essas disposições? Respectivamente, tá, pessoal? Para município, artigo 29, e para o Distrito Federal, artigo 32 da nossa Constituição Federal. Existe um procedimento próprio para a aprovação das leis orgânicas municipais e do Distrito Federal. Qual é esse procedimento? É o que a Constituição Federal nos traz. É o procedimento, pessoal, de ser aprovado em 2/3 dos votos, em 2 turnos, com 10 dias de interstício mínimo entre esses turnos. Bom, para facilitar a sua vida, para tornar tudo mais tranquilo, eu vou trazer para você um bizu interessante, tá? O bizu para as leis orgânicas municipais e do Distrito Federal é o famoso bizu do DDD. Já ouviu falar sobre ele? DDD porque nós temos 3 procedimentos que devem ser lembrados e cada um deles começa com D. Vou colocar aqui, ó. É o procedimento do DDD, é o bizu do DDD. Primeiro D vem de 2 turnos, precisa ser aprovada a lei orgânica em 2 turnos. Segundo D, pessoal, é que entre esses 2 turnos deve haver 10 dias de interstício mínimo. Quando a gente fala interstício, a gente está se referindo ao intervalo entre os turnos, tá bom? 10 dias de interstício mínimo. Então, deve ter 10 dias separando cada um dos turnos aí. E deve ser aprovada por 2/3 dos votos. 2/3 dos votos. Então, este é o procedimento do DDD que você encontra para a aprovação das leis orgânicas. E olha, a nossa Constituição replica isso tanto para o município como para o Distrito Federal. Taca ali lá o DDD que você resolve a questão, beleza? Então, esse procedimento ele é interessante para você também. 2 turnos, 10 dias de interstício mínimo, 2/3 dos votos. Esse é o procedimento para aprovação de leis orgânicas, tanto dos municípios como no Distrito Federal. Tranquilo? Se você está gostando, deixa seu like, hein? Mais uma vez pedindo. E aí, pessoal, eu sigo em frente com vocês agora para a nossa próxima questão, nossa última questão, tá? A nossa 4ª e última questão fala aí sobre segurança pública. É correto, é sempre importante a gente grifar aquilo que está se pedindo. Afirmar que a Constituição Federal de 88 contempla que, olha o item A, as guardas municipais serão criadas obrigatoriamente com a denominação de Guarda Civil Municipal. 2 pontos errados, pessoal. Em nenhum momento a Constituição diz que é para determinar como Guarda Civil Municipal o nome das guardas municipais. A Constituição fala em guardas municipais de forma genérica, tá? Ela não estabelece nomenclatura própria. E segundo ponto, obrigação é uma coisa que você nunca deve encontrar atrelada à palavra, ao termo guarda municipal. Porque na nossa Constituição Federal diz que os municípios poderão constituir guardas municipais. Então, olha, 2 pontos errados. Primeiro, não existe obrigação, não existe também essa condição de guarda civil municipal. Olha o item B. Os uniformes das guardas municipais não poderão ser semelhantes aos das polícias militares. Pessoal, me diz aí qual é a Constituição que fala sobre isso, hein? Porque a minha não fala sobre isso, não. A minha Constituição sobre guarda municipal só diz que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Só isso. Não fala mais nada sobre determinação sobre guarda municipal. E, obviamente, não falou nada sobre semelhança de uniforme da guarda municipal com da polícia militar. Falso, item B. Item C. Os municípios que possuírem mais de 50 mil habitantes deverão possuir guarda municipal. Nada disso também. Olha, não existe, tá? Anota isso. Não existe determinação em relação ao quantitativo de habitantes para a necessidade de guarda municipal. Antigamente, e eu falo antigamente porque isso já foi superado, entendia-se, pessoal, que um quantitativo de habitantes era necessário para que o município pudesse constituir guarda municipal armada. Só que o Supremo Tribunal Federal já tirou essa determinação. Ele disse que aquele dispositivo do Estatuto de Desarmamento é inconstitucional. Portanto, qualquer município hoje pode armar a guarda municipal, tá bom? E
Município nenhum é obrigado a criar a guarda municipal. Não existe nada mais hoje relacionado ao quantitativo de habitantes para a criação de guarda municipal ou então para a instituição de armamento para essa guarda municipal. Isso não existe. Risca essa ideia da sua cabeça, por favor. Tem muita gente que ainda se confunde quanto a isso. Falso, deverão, 50 mil, nada a ver. Item D. A atuação da Guarda Municipal será fiscalizada em âmbito federal pela Polícia Federal e em âmbito estadual pelas polícias militares. Nada disso. São órgãos independentes, pessoal. Embora a Guarda Municipal não seja um órgão propriamente de segurança pública, a Guarda Municipal é um órgão auxiliar de segurança pública, independente desses aí. Esses não têm função fiscalizatória nenhuma. Falso item D. Não sobrou o item E, que deve ser o correto, né? Os municípios poderão, perfeito, constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Perfeito. Essa é a competência descrita no artigo 144, parágrafo 8º da nossa Constituição Federal. E olha, pessoal, eu tenho que tecer para vocês essas considerações que são sempre importantes, tá bom? Eu sei que na prática a Guarda Municipal faz muito mais do que proteger bens, serviços e instalação do município que a constituiu. Faz muito mais. A Guarda Municipal hoje ela é regida por uma lei chamada Estatuto Geral das Guardas Municipais. Nesta lei, estabelece a ela competências de polícia ostensiva, competência de defesa da vida, defesa do patrimônio das pessoas, que vão muito além do patrimônio, dos bens, serviços e instalações dos municípios. Vão muito além. Só que essa competência não está descrita na Constituição. E o que eu quero falar aqui para vocês, e o que eu quero fazer um pacto aqui com você, é que se na questão afirmar que a Constituição Federal de 88, é óbvio, pessoal, que ela está querendo se embasar na Constituição Federal. E em nenhum momento você encontra na Constituição Federal determinação sobre a atividade da Guarda Municipal que vai além de proteger bens, serviço e instalação. Então, cuidado quanto a isso, tá bom? Item E, gabarito da nossa questão. Essa foi a nossa quarta questão aí sobre guardas municipais. E antes da gente encerrar, eu peço mais uma vez, deixa seu like aí no nosso vídeo, pessoal, se você gostou. Compartilhe com seus amigos. Lembrete, todas as quartas-feiras neste canal nós teremos a Operação Farda Azul Marinho, com o intuito de trazer para vocês sempre questões desta maneira, como eu trouxe para vocês, para resolvermos na maior qualidade, não na quantidade, tá? Não importa a quantidade para a gente aqui. O que eu quero mesmo é extrair o conhecimento das questões, em que nós resolveremos essas questões, extraindo esse conhecimento de forma gratuita. Por isso eu peço para você o seu like, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários aí embaixo que eu vou sempre ler, tá bom? Vou respondê-los. E antes da gente encerrar, eu quero pedir para vocês o seguinte, me acompanhe lá no Instagram, @profsamuelmarques. Lá você vai saber sempre que eu postar um novo vídeo neste canal e também você vai saber sempre que eu estiver com aulas gratuitas aqui pelo YouTube e em outros canais, os cursos que dou aula no curso Implacável Concurso, dou aula no GB Concurso, dou aula no Gran Curso Online, enfim, sempre que eu estiver presente nessas aulas, também dou aula no Aperfeiçoar Saúde, sempre que eu estiver presente nessas aulas gratuitas para vocês, eu lhes aviso por lá pelo Instagram, tá bom? Então siga lá, @profsamuelmarques, e será o maior prazer ter você nas minhas redes sociais, tranquilo? No mais, encerramos aqui a nossa Operação Farda Azul Marinho, a gente se encontra na próxima quarta-feira, aqui neste canal, no canal do professor Samuel Marques. Um forte abraço e até mais. Valeu!